Bom, foi dado a nós, né, 10 minutos para falar do trabalho. Vou tentar aqui fazer uma fala que dê conta aí de um resumo que abarque aí grandes pontos que a gente considera relevante do trabalho. Bom, nós estamos sistematizando o xadrez na terceira série do ensino médio e é um trabalho que ele começa dentro de um diálogo com os estudantes. Eu recordo aqui que em outro momento eu já disse, né, que o ensino médio na rede estadual é feito por turmas que são compostas por estudantes que saem de diversas escolas, especialmente aí da rede municipal. Então, ao dialogar com esses estudantes, que alguns que já estavam na escola ali estudando desde o sexto ano do ensino fundamental, a gente achou que tematizar o xadrez seria interessante, uma vez que esses estudantes que vieram da rede municipal tinham tomado contato com atividades no contraturno, e na própria escola, os estudantes nunca tiveram, aqueles que já estavam desde o sexto ano, nunca tiveram oportunidade de experimentar, de vivenciar, de estudar essa prática dentro das aulas de educação física. E um outro elemento foi também a minha prática pedagógica, que ao longo, né, de todos esses anos eu nunca tive a oportunidade de tematizar o xadrez. E aí nós começamos fazendo uma conversa a respeito do que os estudantes tinham o conhecimento dessa prática, então eles foram apresentando, depois nós abrimos espaço para que fosse levantada algumas indagações a respeito de como o xadrez ocorre, enfim, de como eles interpretavam a ocorrência do xadrez. Então, a partir das indagações, das afirmações, a gente foi tecendo o trabalho. Nós também realizamos atividades de vivência. Então, convidamos aqueles estudantes que têm mais experiência, que tiveram oportunidade de jogar, de praticar, que conhecem as regras, enfim, o nome das peças, as movimentações, algumas jogadas, para partilhar com os colegas aquilo que tinham, né, aquilo que sabem, aquilo que tinham como conhecimento. E foi interessante que foi feita uma abertura, né, com os outros estudantes, e ao mesmo tempo tinha um certo receio desses colegas em explicar para outros, uma vergonha, enfim. Eles estavam tendo ali uma proximidade, estavam jogando mais por afinidade um com o outro. Então eu tive ali, de algum jeito, me deslocar por todos, tentar expor, dar atenção ali. E chegou num dado momento que eu não estava conseguindo dar conta, né? Isso estava me incomodando, porque à medida que eu ia circulando pela sala, o pessoal que estava numa mesa me chamava, tirava dúvidas, aí eu tinha que estar ali dialogando, enquanto que na outra mesa o pessoal também me acionava, só eu pedi para esperar, e, e por eu não conseguir, né, atendê-los nas demandas que apresentavam, né, ali no momento, eles meio que estavam desistindo, sentindo desestimulados, e eu fui tentar buscar algumas possibilidades de organizar a aula, de apresentar de uma forma em que eu conseguisse alcançar a maior parte dos estudantes. Foi aí que eu tomei contato com um site chamado Lichess, que foi apresentado por uma colega, né, da rede municipal, e aí, ao expor, né, como que se organiza o jogo, as peças, enfim, né, os estudantes foram tendo ali um entendimento melhor e, enfim, né, a gente foi conseguindo dar conta aí daquilo que eles e elas apresentavam nas aulas. Bom, além das atividades de vivências, a gente também fez uma discussão sobre
aquilo que compõe a história do xadrez, né? Então, nós fizemos a assistência de um vídeo chamado História do Xadrez, que a gente encontra no canal chamado Xadrez Verbal, e fizemos as discussões sobre esse momento que a gente pode, né, aqui com muitas aspas, colocar como origem do xadrez e as suas transformações, as suas ressignificações, conforme ele foi sendo apropriado por diversos grupos, coletivos e pessoas. E foi uma discussão, assim, bem interessante, porque a gente tentou buscar alguma aproximação com aquilo que os estudantes tinham apresentado naquela atividade de mapeamento nas conversas iniciais. Um outro movimento que nós fizemos foi de tentar olhar para essas narrativas que atravessam a ocorrência do xadrez. Então, tomando como referência a situação dos estudantes terem vivenciado, experimentado o xadrez na rede municipal, a gente achou que seria interessante trazer para a discussão o modo como o xadrez é apresentado aí pela rede. Então, nós acessamos o canal chamado Pedagógico SMESP, em que traz aí um recorte de uma edição do torneio de xadrez que acontece anualmente. Então, nós assistimos um vídeo que traz o que aconteceu no ano passado. Então, nós fomos tentando entender quais são as narrativas que vão tentando sustentar a manutenção, a permanência e a promoção do xadrez na rede municipal. Então, aquilo que o xadrez desenvolve atenção, melhora o aprendizado, oferece um desenvolvimento do raciocínio, enfim, muito um viés da psicologia para tentar justificar a permanência aí do xadrez na rede. E também nós assistimos um outro vídeo para entender como que alguns coletivos vêm promovendo o xadrez na cidade. Então, a gente convidou os estudantes para partilharem aquilo que tinham vivenciado na rede municipal e se eles tinham também tomado contato com essas narrativas, com esses discursos, e eles afirmavam que sim. E à medida que eles, né, foram apontando, alguns foi falando, olha, né, essa conversa de que melhora a atenção, o raciocínio, a gente, né, eu não acredito nisso, porque eles foram citando como exemplo, né? Porque eu mesmo, particularmente, não tenho nada disso, joguei xadrez, né? E então não é bem assim, a gente não pode considerar toda essa construção aí para todo mundo. E tinham outros afirmando que não, né? Olha, eu joguei xadrez e eu acabei melhorando minhas condutas, meu desempenho na escola, nas atividades, enfim. Então, havia atribuição à participação do projeto nas atividades do xadrez, aquilo que eles e elas tinham conquistado ali ao longo do ensino fundamental. Então, nós colocamos para dialogar, né, sobre o modo como o xadrez acontece na rede e que foi, né, que proporcionou aí algumas experiências para alguns estudantes. E aí a gente foi assistindo alguns vídeos a respeito de como o xadrez acontece, os estudantes foram apresentando aí outros materiais, então trouxeram um episódio de um desenho chamado Marcha e Urso, em que mostra ali uma relação envolvendo a marcha e o tigre e o urso. Também trouxeram uma prática que aparece no filme do Harry Potter. Então, tudo isso foram surgindo, né? Foram emergindo, os estudantes foram apresentando,
conforme a gente foi dialogando a respeito de como o xadrez acontece. E aí a gente acabou também tomando contato com outras possibilidades do xadrez. E aí uma é xadrez mergulho e xadrez boxe. Então, xadrez mergulho, o tabuleiro é colocado lá no fundo da piscina e os jogadores precisam mergulhar lá para movimentar as peças, enfim. E o xadrez boxe é uma prática aí que intercala o boxe e o xadrez. Então, é 3 minutos de cada. Ganha quem der o checkmate ou quem, né, dá um nocaute no outro. E aí foi interessante observar que os estudantes acharam bem bizarro, né, essas práticas, viram como chacota, enfim, porque, de acordo com, né, a interpretação que a gente fez lá na aula, são situações que vêm para tentar chamar a atenção das pessoas, porque algumas pessoas acham entediante jogar xadrez, fica muito tempo sentado, parado. Então, as pessoas vão hibridizando para tentar abocanhar aí um maior número de praticantes, conseguir fazer com que as pessoas possam colocar no seu cotidiano aí a prática do xadrez. Então, a gente olhou para essas possibilidades, né, vamos chamar assim, de jogar xadrez em outros contextos, em outros lugares. Bom, então foi aqui um resumo, né, daquilo que a gente vem fazendo ainda, o trabalho se encontra em andamento, nós não encerramos, temos aí algumas questões para dar conta. Então, a gente iniciou o mês de junho hoje, na reta final do semestre. Então, a gente ainda está pretendendo organizar algumas atividades para dialogar com aquelas questões que surgiram no começo e algumas outras que foram emergindo no decorrer dos encontros.